Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade às funções psíquicas. Vamos trabalhar o tema de vontade e psicomotricidade. Você vai falar assim, tá, Poliane, mas a gente já trabalhou em outra aula a psicomotricidade. Sim, já trabalhamos, já falamos sobre ela, mas vamos entender um pouquinho mais aprofundado hoje e junto com a vontade, ok? Quando eu falo de vontade, nós temos que entender alguns processos que envolvem essa vontade e essa psicomotricidade, ok? Então, um conceito, um processo que é muito importante de entendermos, que eu falei até sobre ele lá quando trabalhei a sensopercepção, que é o processo volitivo, mas nós não nos debruçamos sobre, e hoje eu vou fazer isso. Então, o processo volitivo, ele tem algumas fases, ok? Então, a fase 1, ela compreende ali a fase de intenção ou propósito, que são as tendências básicas, as inclinações, os interesses, os impulsos, os desejos e temores inconscientes, ok? A fase 2 é a fase de deliberação, ponderação consciente, análise de prós e contras. A fase 3 é a fase de decisão, que é o momento culminante, instante que demarca o começo da ação. Já a fase 4, é a fase de execução, que é a fase final, o conjunto de atos psicomotores simples e complexos decorrentes da decisão são postos em funcionamento com o objetivo de realizar aquilo que mentalmente foi cedido então pelo indivíduo, pela pessoa. O processo volitivo, então a gente pode entender ele da seguinte forma, resumidamente. Então, há a fase de intenção ou propósito, que é a fase 1, que segue para a fase 2, que é a fase de deliberação, que segue para a fase 3, que é a fase de decisão, que segue para a fase 4, que é a fase de execução, ok? Então, processo volitivo, fase de intenção ou propósito, fase de deliberação, fase de decisão e fase de execução. Não vai esquecer disso na hora da sua prova, ok? Quais são as alterações da vontade? Então, nós podemos encontrar a hipobulia, ou também a abulia, que é a diminuição ou até a abolição da atividade volitiva. Um exemplo são as depressões graves. Então, não tenho vontade, uma frase, não tenho vontade para nada, não tenho pique, estou desanimado, ok? Dentro dessas alterações da vontade, podemos encontrar o ato impulsivo, que é um curto-circuito do ato voluntário, da fase de intenção à fase de execução. Então, nós verificamos ali uma fase de intenção, que segue para uma fase de deliberação, que segue para uma fase de decisão, que vem para a fase de execução, ok? A fase de intenção, ela também pode vir para a fase de execução. Então, sempre pensando como se fosse um ciclo. Quais são os atos impulsivos, as características do mesmo? Então, não tem ali uma fase de intenção, de deliberação e de decisão. Há também o egocintônico, que o indivíduo ele não o percebe como inadequado, mas não percebe como inadequado e não tenta evitá-lo. Não é contrário aos valores morais e desejos de quem o pratica, assim como associado a impulsos patológicos ou a incapacidade de tolerar a frustração de se adaptar à realidade objetiva também, ok? Assim como a incoercibilidade, que são incontroláveis na pessoa. Dentro dessas alterações da vontade, nós encontramos sucessivamente ali os atos compulsivos, que são que é a ação motora complexa, que envolve desde atos simples como coçar-se e arranhar-se, até rituais compulsivos complexos, como tomar banho de forma repetida e ritualizada, repetir uma ação motora várias vezes, então sentar e levantar, ligar e desligar um interruptor de luz, ok? Quais são as características dos atos compulsivos? Então nós temos o ego distônico, que é vivido como indesejável, contrário aos valores morais e anseios de quem os executa. Há ali uma tentativa de resistir ou adiar a realização do ato compulsivo. Também a sensação de alívio ao realizar o ato compulsivo, um alívio passageiro e logo substituído pelo desconforto e urgência em realizar novamente o ato compulsivo.
e frequentemente está associado a ideias obsessivas muito desagradáveis. Várias vezes esses atos eles representam uma tentativa de neutralizar os pensamentos, ok? Quando a gente fala de impulsos e compulsões patológicas, nós temos aqui os agressivos auto ou heterodestrutivos. Então, nós encontramos dentro dessa classificação a automutilação, que é o impulso ou a compulsão de comportamento de autolesão voluntária. Encontramos a frangofilia, que é o impulso de destruir os objetos que circundam o indivíduo, que estão ali no ambiente. Encontramos agora a segunda classificação, que são os agressivos auto ou heterodestrutivos. Então, encontramos aqui a piromania, que é o impulso de atear fogo a objetos, prédios, lugares, tá? Encontramos também o impulso e ato suicida, associada a um humor deprimido, a desesperança, a ansiedade intensa, a desmoralização crônica, dor ou disfunções orgânicas crônicas e devem sempre ser investigados, ok? Ingesta de spa ou alimentos, ou seja, a dipsomania é um exemplo, que é o impulso periódico para a ingestão de grandes quantidades de álcool. O indivíduo ele bebe até ficar inconsciente, para de beber e pode ter amnésia retrógrada para o evento de descontrole. Também a bulimia, que é o impulso de ingerir rapidamente grande quantidade de alimentos. Então, o indivíduo ele sente-se culpado, com medo de engordar e acaba induzindo vômito ou até mesmo a utilização de laxantes. Temos a potomania, que é a compulsão de beber água ou outros líquidos sem que haja uma sede exagerada. Então, mas ele tem que ser entendido como diferente da polidipsia, ok? Próximo é o desejo ou comportamento sexual. Então, encontramos aqui o fetichismo, que é o impulso e o desejo sexual concentrado em partes da vestimenta ou do corpo da pessoa desejada. O exibicionismo, que é o impulso de mostrar os órgãos genitais, geralmente contra a vontade de quem observa. Não busca contato sexual com a pessoa que o viu. O voyeurismo, que é o obter prazer pela observação visual de uma pessoa que está tendo uma relação sexual ou simplesmente está nua ou se despindo, ok? Também o desejo e o comportamento sexual, né, dando continuidade, temos ali a pedofilia, que é o desejo sexual por crianças ou adolescentes do sexo oposto à pessoa. Tem uma pederastia, que é o desejo sexual por crianças ou adolescentes do mesmo sexo. Então, se atente para isso, tá? Se na prova, ali no dia a dia, você, né, enquanto profissional, vier, principalmente você que trabalha com judiciário, se vier uma questão perguntando sobre se a pedofilia ela envolve o desejo sexual por crianças e adolescentes do mesmo sexo e do sexo oposto, não, tá? A pedofilia, ela envolve somente o desejo sexual por crianças ou adolescentes do sexo oposto. Quando falamos em desejo sexual por crianças ou adolescentes do mesmo sexo, nós estamos se referindo à pederastia, ok? Temos a gerontofilia, que está relacionada ali, que é o desejo sexual por pessoas muito mais velhas que o indivíduo. Pois é, temos isso também. Então, gerontofilia se refere a esse desejo sexual por pessoas muito mais velhas do que o indivíduo que está desejando. Temos a zoofilia, também chamado de bestialismo, que é o desejo sexual que a pessoa tem dirigido a animais. A necrofilia, também denominada de vampirismo, que é o desejo que a pessoa tem e também a atividade sexual com cadáveres, ok? O coprofilia, que é a busca de prazer com o uso de excrementos no ato sexual, ok? Temos o desejo e compulsão sexual, dando continuidade. A ninfomania, que é o desejo sexual quantitativamente muito aumentado na mulher, exemplo, visto em quadros de mania. A satiríase, que é o desejo sexual extremamente aumentado no homem, também encontrado em quadros de mania. Então, fazemos essa diferenciação, tá? Quando falamos em desejo sexual extremamente aumentado, estamos nos referindo
a satiríase e que é no homem. Quem deseja é o homem. Quando nos referimos à mulher e nesse desejo sexual quantitativamente muito aumentado, nos referimos à ninfomania, ok? Ninfomania, mulher, satiríase, homem, desejo sexual muito aumentado, ok? A compulsão, a masturbação, ela é uma intensa necessidade de realizar atividades masturbatórias repetitivas, às vezes praticada mesmo com o desprazer da pessoa que o está praticando, mas é um ato que ela não consegue mais ter um controle, ok? Os impulsos e as compulsões patológicas, alguns outros que nós possuímos, a poriomania e também a cleptomania, que nós não falamos anteriormente. Então, a poriomania, ela se refere a um impulso e um comportamento de andar a esmo, de viajar, desaparecer de casa, ganhar o mundo, ok? Então, é muito comum em quadros de esquizofrenia, de transtorno mental orgânico e de retardo mental. Na cleptomania, verifica-se ali um ato impulsivo ou compulsivo de roubar, que é procedido por uma intensa ansiedade que apenas se alivia quando a pessoa realiza o furto do objeto. O valor econômico do objeto furtado ele não é importante para a pessoa. Fundamentalmente é o ato e o prazer conseguido com o furto que vai então trazer essa satisfação para a pessoa. Então, dentro da cleptomania, são aqueles casos em que até já algumas vezes saíram nos jornais de pessoas famosas que vão até determinada loja, vão até mesmo em cemitérios, furtam objetos, mas não pelo valor que o objeto possui, que a peça de roupa possui, mas sim pelo prazer que elas conseguem ao fazer aquele ato. Então isso já foge do controle da consciência dos mesmos, foge desse ato de fazer por um ganho financeiro, ok? Muito bem, encerramos por aqui essa aula, dando continuidade nessa senso-percepção e a vontade, a psicomotricidade é a vontade, e eu volto para darmos continuidade então às funções psíquicas, ok? Até!